ótimos em comunicação, porque eles dominavam os signos muito melhores do que os nativos e por isso eles conquistaram. Hessel vai dizer que isso daí se dá em grande parte porque quem conta a história são os espanhóis, então a gente tem só o olhar deles. Então ele questiona o fato, por exemplo, de Cortés entender claramente, né, se a informação da Malinche, que ele passa para Malinche, está sendo transmitida para outros nativos da maneira correta, porque ele não conhece a língua dos caras. Poderia muito bem ele ter achado que entendeu uma coisa e entender uma coisa completamente diferente, distinta. Então o resto vai falar que foi mais assim uma intuição, assim, o Cortés supunha que a comunicação se deu de uma forma eficiente, mas há certos problemas, né, que são naturais, né, de comunicação entre culturas tão distintas como a cultura mexica e a cultura espanhola. É o que você pode ver, por exemplo, quando você vai na gringa, né? Culturas que não são tão distantes assim, você vai ver que provoca certos conflitos assim interpretativos. Imagina duas sociedades completamente distintas. Então Cortés acha que entendia Montezuma a partir da Malinche, mas ele não sabe, ele só supôs. E como que eu posso corroborar essa ideia? Ele cita alguns exemplos, né? Por exemplo, os espanhóis chegam com um pergaminho ali na tribo, né? Falando que a partir de agora esse território será do rei da Espanha, não sei o quê. Cara, isso daí não remete nada para eles. Então isso é um fiasco comunicativo, esse tipo de praxe. Então isso e mais outros elementos, como por exemplo as divergências interpretativas que tem entre a visão indígena e a visão dos espanhóis sobre aquele tempo, né, que tem relatos, crônicas dos próprios indígenas, demonstram que essa comunicação não era assim tão boa quanto pode parecer a partir do olhar dos próprios espanhóis. Há outro aspecto também que ele salienta, né, que também entra em rota de colisão com o Todorov, é que ele fala que as armas espanholas não eram tão eficientes assim, né? O canhão, ele assustava os índios no começo e tal. Mas eles era pouco, né? Isso o Todorov também diz. Eles tinham pouca pólvora, poucas armas, né? E a partir de um momento, os nativos se deram conta também do que era aquilo, que já não era novidade mais. O mesmo com o cavalo, né? Haviam poucos cavalos que realmente eram eficientes na batalha, mas não davam conta de resolver todos os problemas. E passa um tempo, os indígenas se dão conta que o cavalo não é um monstro, ele é um animal. Assim como o cachorro também. E inclusive eles criam estratégias para matar cavalo, né? Como botar umas estacas com umas palhas em cima, o cavalo passava e morria. Você não está matando um monstro maluco, você está matando um animal. Você naturalizou uma coisa que a princípio parecia ser sobrenatural. Bom, há outro aspecto também a ser considerado, né? Em relação às armas, né? Em que ele fala que a única coisa que era eficiente, né, entre todas essas armas aí, era a espada de aço. Essa sim, era muito melhor do que a faca de obsidiana, né? Que você podia acertar o inimigo à distância e realmente isso daí funcionava. Mas outros tipos de elementos não. E essa coisa também de serem deuses, né? Dos nativos acharem que os espanhóis são deuses, isso pode funcionar no primeiro momento também. Mas eles percebem aos poucos também que eles só são os caras estranhos que chegaram lá. Eles são deuses coisa nenhuma. Tem relatos que mostram isso, por exemplo, da conquista do Peru, em que um informante manda uma carta para o Atahualpa e fala: cara, eu acho que eles não são deuses, porque eles morrem. Deuses não morrem. Então é o que acontece. O Hessel vai relativizar, portanto, uma série de verdades que são assentes aí. E outras coisas também vai corroborar com a ideia do Todorov, como por exemplo, a ideia que a tal da lenda negra, ela não procede, que é uma ideia, digamos que é um mito, né? O Todorov também coloca isso, né? É um mito que se arrastou com o tempo, porque na verdade os nativos morreram por conta, sobretudo, de enfermidades, né? Das epidemias que rolavam aí, que eles não tinham resistência às epidemias, né?
Só que isso aí foi divulgado um tanto pelos inimigos dos espanhóis, né? Os franceses, os ingleses, falando que os espanhóis eram os piores, eles eram mais maldosos e tal. E essa ideia ela foi se cristalizando e florescendo com o tempo. Aí o resto fala que não, né? Não é bem assim. E outra coisa também, a decadência dos nativos não se dá nem no plano físico, né? Não morrem todos os nativos. Você pode ver aí que na Bolívia, no México, você vai ver um monte de mestiço, um monte de gente com feições indígenas, né? Até hoje, em outros países aí. O mesmo acontece também no aspecto cultural. Os espanhóis acusam uma certa fragilidade cultural, né, dos nativos, mas isso não se dá. Como inclusive já disse no meu discurso, Hessel fala que os nativos vão se adaptando, né, às novas realidades que vão surgindo. Mas a cultura deles permanece aí pujante até hoje, né? Você vai ver aí um monte de escrito que vai, digamos assim, exaltar valores da sociedade ameríndia, né? Então ela não morreu, né? Até hoje ela está aí. Ela foi preservada aí, inclusive, nesses últimos mais de 500 anos aí que faz que os europeus chegaram aqui na América, né? Então é uma cultura de valor. Hessel coloca essa questão, portanto, né? E outra questão também que ele coloca, que é importante levar em consideração, ele questiona essa ideia que os espanhóis são superiores. E por isso que eles conquistam o Império Mexica e o território Inca. Hessel fala que eles deram sorte, né, com os aspectos, né, como as rivalidades políticas, que souberam explorar bem, com as epidemias. E um fator também que é importante, né, que não tem nada a ver com os espanhóis, que é um movimento quase que irresistível, ou seja, um movimento que não tem como parar, de globalização, né, de ligação entre culturas diferentes que vai se dar no globo aí, até antes, né, da descoberta da América. E essa conquista espanhola faz parte desse processo. Se não fosse espanhóis, seriam outros e tal. E a cultura espanhola nem é tão mais top assim que outras, né? Tanto é que se eles conseguem por um tempo se manter como a principal cultura dentre todas, assim, a sociedade mais rica, até por conta do ouro e da prata que eles conseguem aqui, passa um tempo, eles também, né, são superados por outros povos, como franceses, ingleses, né? Então ele fala que os espanhóis não são tão fodões assim. Então o Hessel, em resumo, ele vai questionar um monte de pressuposto que foi colocado pela historiografia, dando uma outra visão crítica, uma visão, digamos que, fazendo um pente fino do que foi de fato as situações, problematizando questões que foram colocadas de uma forma mais simplória, né, e cristalizadas ao longo dos tempos. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Vou nessa. Até mais. Tchau.